A grande maioria das famílias já sente essa situação todos os dias, não é? E as empresas também já o sentem, não é? Mas até agora o Governo tem conseguido esconder a realidade com o discurso da ilusão. E quem tem ousado dizer que o rei vai nu é acusado de ser antipatriota e de ser profeta da desgraça. Mas nas últimas semanas, a gravidade da situação tornou-se tão patente que já não pode mais ser escondida nem ignorada, mesmo pelo comum cidadão. Os indícios são vários e bastantes. Vou falar de 5 desses indícios. Primeiro é que o Instituto Nacional de Estatísticas publicou, só agora em 2013, as contas nacionais de 2007 a 2010. Publicação que veio demonstrar 4 coisas que são muito graves. Primeiro, que o crescimento médio da economia do país no referido triênio foi muito pior do que imaginar até pelos mais céticos. Foi um crescimento rastejante de apenas 2,2%, tendo mesmo sido negativo e recessivo no ano de 2009. Segundo, que este crescimento médio foi de menos de metade do que o Governo previu e do que o Governo utilizou no desenho das suas políticas. E que, por isso, nós podemos dizer que as previsões governamentais pouco valem. Em terceiro lugar, que o Governo tem dirigido o país e vai continuar a dirigir o país às escuras quanto ao impacto económico das suas políticas. E quarto, que os enormes investimentos públicos em grandes infraestruturas, com um acentuado endividamento do Estado e do país, não tiveram qualquer impacto positivo relevante na criação da riqueza nacional, nos rendimentos das famílias e no desenvolvimento do setor privado nacional. O segundo indício é que a conceituada empresa internacional de rating, Fitch, não só baixou a classificação do país no que respeita a alguns indícios internacionais, como estimou que essa classificação pode baixar mais, pois que degradou a apreciação geral do país de estável para negativo. Isso é grave, porque significa que o mercado internacional deixou de acreditar e tenderá a acreditar cada vez menos na capacidade de Cabo Verde honrar os compromissos decorrentes dos empréstimos concedidos ao Estado e aos operadores privados e dos investimentos feitos no país. Ou seja, significa que passa a ser cada vez mais difícil a Cabo Verde atrair investimento externo e obter empréstimos no exterior. Isso é tanto mais grave quanto acontece num contexto que todos nós conhecemos, que eu descrevo no texto que vocês têm. E as razões apresentadas pela Fitch para degradar a classificação de Cabo Verde estão bem expressas também e correspondem àquilo que vocês têm ouvido aqui nesta sala muitas vezes ao longo dos últimos anos, corresponde àquilo que nós e muitas outras pessoas estiveram dizendo ao longo de todos esses anos sem terem sido escutados. Terceiro indício é que se as fontes de financiamento externo se estão a fechar para o Estado e para o país, também o estão as fontes de financiamento interno. O Estado forçou os bancos a emprestar-lhe tanto dinheiro que não sobrou para o setor privado. E agora, já nem há mesmo para o próprio Estado. Prova disso é que na última emissão de títulos de dívida do Tesouro, só um banco tomou esses títulos. Mais de 90% dos títulos foram tomados pelo INPS, porque nenhum dos bancos, de facto, se sentiu atraído por tomar esses títulos. Ou seja, esses 3 indícios nos mostram uma coisa, uma realidade que não pode mais ser escondida. O Estado não tem dinheiro para pagar as suas despesas, já não tem facilidades para obter esse dinheiro nem pela via de financiamento externo, nem pela via do financiamento interno. Como única solução para o problema, o Governo e o PSV agravaram a carga fiscal da forma que todos nós também conhecemos. Mas as consequências desse agravamento também são evidentes. Agravaram o custo de vida para as pessoas e os custos de contexto para as empresas, reduziram a atividade económica e geraram mais desemprego e mais pobreza. O quarto indício é que basta lermos o decreto de execução orçamental para concluir que o Governo aceitou um ajustamento orçamental de mais de 10 milhões de contos em 3 anos, o que vai obrigar a cortes de despesas e a despedimentos na função pública e
segundo consta também, a cortes radicais em investimentos públicos. Tudo isso foi feito também, como sabemos, nas costas dos deputados que aprovaram o orçamento e sem nada dizer aos cabo-verdianos. O quinto e último indício são as declarações mais recentes do Sr. Primeiro-Ministro, das Sras. Ministras das Finanças, da Solidariedade e da Saúde. Nesse quadro se situam o alegado apelo a Obama para interferir pelo nosso país contra restrições presumivelmente impostas ou impor pelo FMI e pelo Banco Mundial, o que é uma confissão implícita de que temos desequilíbrios económicos e, portanto, não podemos ter tido boa governação. É o discurso da desresponsabilização de que o Governo já fez a sua parte, agora cabe ao setor privado fazer a dele, quando nós sabemos que esse setor privado, quer se trate das pessoas ou das famílias, quer das empresas, está empobrecido, não tem rendimentos, porque foi sufocado pelas políticas do Governo, e é o discurso de que agora os cabo-verdianos vão ter que pagar tudo, o que para eles vem do Estado, como se já não pagassem, e o que só pode significar que, na realidade, o que nós vamos ter é mais impostos, mais taxas e mais pressão tributária. Por tudo isso, o MPD está muito, muito preocupado mesmo pelo país, pelas pessoas e famílias e pelas empresas nacionais, está preocupado com o presente já, com o futuro próximo e com o futuro mais distante. Mas nós estamos de consciência tranquila. Ao longo de anos, avisamos, alertamos e denunciamos, cumprindo o nosso papel de oposição responsável e patriótica. Até oferecemos colaboração para encontrar soluções. Mas a nossa oferta foi rejeitada e o nosso partido foi insultado pelo Sr. Primeiro-Ministro, que nunca quis falar connosco. Por isso, nós não temos qualquer responsabilidade na situação gravíssima a que o país chegou. Tal responsabilidade pertence por inteiro, exclusivamente, ao Governo e ao PAICV. Por mais que tente fugir e encontrar bodes expiatórios, como a crise internacional ou agora o FMI, por mais que tente minimizar a importância e a gravidade da classificação atribuída pelo Fitch, o Governo e o PAICV não têm outro caminho que o de assumir as suas responsabilidades, reconhecer o erro, as consequências negativas para o país e a falta de resultados das políticas que seguiu ao longo destes anos. De todo modo, é o país que sofre e são os cabo-verdianos a pagar. E isso é um problema a que todos teremos que dar atenção e para cuja solução todos teremos de contribuir com atenção e serenidade. Mas essa é uma responsabilidade que cabe, em primeiro lugar e antes de todos, ao Governo e à maioria que o suporta. Por isso o MPD exige que o Governo fale a verdade aos cabo-verdianos sobre a real situação económica e financeira do país. E insta o Governo a não continuar nem com promessas que não consegue realizar, nem com medidas demagógicas e incongruentes com a situação do país, nem com falácias e ilusões como as de que é bom crescer a 2%, ou de que o orçamento está blindado, ou de que Cabo Verde tem algum direito a um tratamento especial. É hoje claro que as políticas seguidas até aqui falharam redondamente em preparar o país para se desenvolver de forma sustentada. Que a ilusão terminou e que a máscara da boa governação caiu. Por isso dizemos ao Governo e ao PAICV que não contem connosco para a mesma política de mais dívida e mais déficit, sem crescimento, sem emprego e sem rendimento para as pessoas. O Governo terá de mudar de políticas e do seu modo de fazer política. E por isso também lhe exigimos, ao PAICV, que digam aos cabo-verdianos, de forma clara e sem subterfúgios, o que vão fazer para tirar Cabo Verde do buraco em que meteram o país, as famílias e as empresas cabo-verdianas. São precisas, urgentemente, reformas institucionais e económicas estratégicas. Para as discutir serenamente, estaremos sempre disponíveis e temos propostas, como já demonstramos várias vezes. Estaremos também atentos à fiscalização da implementação dessas reformas.